A teologia pode ter a casca de teologia cristã, mas é doutrina de demônio. Porque não edifica ninguém e destrói você. Minha esposa me mandou esse vídeo aqui no Instagram, me chamou a atenção aqui o que esse rapaz está falando, mas vamos comentar aqui com muita seriedade, muito respeito, que é um assunto bastante interessante, até abordando aquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. Antes, se inscreva nesse canal para nos ajudar a pregar a palavra de Deus na internet. É importante dizer que é um corte, né? Provavelmente ele estava num podcast aí. É um corte em que ele tá. A gente não tem o que ele estava falando antes e não tem o que ele falou depois. E provavelmente ele não está englobando, pelo que está dizendo aí, ele não está englobando nessa análise de trecho que nós estamos ouvindo toda a teologia, e sim, ele está falando a respeito da maneira que a teologia é tratada ou encarada pela pessoa que estuda teologia. É isso que eu estou entendendo dentro desse trecho que eu estou vendo e ouvindo, porque estou falando a respeito daquilo que está disponível aí nesse trecho. A teologia pode ter a casca de teologia cristã, mas é doutrina de demônio. A palavra teologia significa estudo de Deus, que é um termo até meio, na minha opinião, meio agressivo, porque ninguém vai colocar Deus numa maca e estudar Deus, né, num laboratório, e estudar Deus e cortando Deus pedacinho por pedacinho lá para estudar Deus. Eu prefiro dizer que a teologia é o estudo de tudo quanto Deus criou. Então, a teologia em si não é demoníaca. A teologia em si não tem como ser doutrina de demônio. Doutrina é ensino. A teologia em si nunca será demoníaca. Porém, existem 3 tipos de doutrina: divina, que é a doutrina de Deus; demoníaca, que é a doutrina de Satanás; e humana, que é a doutrina dos homens. Então, pode acontecer a deturpação no uso da teologia, tanto pelo homem quanto por demônios. Então, é acrescentada, pode acontecer o acréscimo no uso da teologia, o acréscimo da doutrina humana, da doutrina demoníaca. Aí sim, é extremamente prejudicial e destruidora. É a distorção da palavra de Deus, que é extremamente perigosa e destruidora. Nós já conhecemos a distorção, é quando a distorção aconteceu lá, nós vamos ver a primeira vez na Bíblia, lá naquela conversa de Satanás com Eva. Porque não edifica ninguém e destrói você. Mas não, teologia não é para nosso ego. Teologia é para a glória de Deus e para serviço da igreja. Então Ele Satanás apresenta aí o lado bom da teologia, o modo correto dela ser utilizado, que é quando ela é utilizada para a glória de Deus e a serviço da igreja. Maravilha, é isso aí. Agora, quando ela é utilizada pelo homem para inflar o ego, para ele dizer que sabe mais que o outro, para ele ficar destilando conhecimento, para tirar proveito, então aí ela passa a ser destruidora, não tem jeito. Então Satanás sabe teologia muito mais do que qualquer ser vivo que passou, que está na terra, que vai passar. Mas ele deturpa tudo. Então o Eu não gosto muito de dizer isso, não, porque a palavra saber vem de sabedoria. E Satanás não teve sabedoria nenhuma quando ele pensou que poderia se rebelar contra Deus e sair na vantagem. Então não gosto de dizer isso, não. Ele está dizendo aí que ele sabe mais teologia do que qualquer ser vivo que já passou, que está ou que ainda passará na terra. Eu penso que Jesus nasceu de Maria e é um ser vivo. Satanás sabe mais teologia do que Jesus? Será? Eu acho que ele foi infeliz aí nessa declaração dele. O Espírito Santo está vivo, é um ser vivo. Ele está na igreja, a igreja está na terra. O Espírito Santo sabe mais teologia do que Satanás, com toda certeza, né? Mesmo se a gente disser que ele está falando a respeito do ser humano comum, nós temos que levar em conta que o crente, nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele tem a mente de Cristo, tendo que Satanás conhece a história teológica melhor do que qualquer ser humano na Terra, devido ao fato dele fazer parte da história, ele
estava nos céus e foi expulso de lá. Então ele vivenciou tudo isso, ele tem a visão do. Ele enxerga o reino espiritual e enxerga o reino natural também, então aí eu fico quieto. Mas a respeito da palavra sabedoria, eu acho que é meio difícil de engolir, porque se ele tivesse tanta sabedoria assim, ele não teria sido tão tolo a ponto de se rebelar contra Deus e pensar que ia Tudo. ganhar. Então o seu cérebro pode crescer numa velocidade rápida, mas o seu coração pode estar minguado. E o coração demora para crescer. Então se você não dá esse tempo de maturação, a teologia que você vai produzir vai ser invariavelmente uma teologia ruim, que vai rachar a igreja, que vai trazer problema pro seu pastor. Enfim, ninguém vai sair feliz com isso. Quer dizer que sim, o diabo distorce, deturpa a teologia toda vez que ele tem oportunidade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. É o que ele faz. Concordo que tem que ter esse tempo aí de para amadurecer, vamos dizer assim, que ele está citando aí, falando da diferença da mente para o coração e tudo mais. E nesse ponto aqui, terminando, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou recentemente comigo e com a minha esposa a respeito desse assunto, a respeito de teologia. E simplesmente é que, apesar do estudo teológico, apesar da profundidade do estudo teológico, apesar da qualidade do estudo teológico, da teologia que o obreiro possa ter, é extremamente necessário. Não que seja importante, não é importante. É necessário, é fundamental, é indispensável que o obreiro, apesar do seu estudo teológico, apesar da teologia, ele esteja o tempo todo ligado com o Espírito Santo e dependendo do Espírito Santo, ciente que o primordial, a essência, é a presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo trabalhando aquele conhecimento na mente e no coração dele. Toda pessoa, toda e qualquer pessoa, que ela fizer teologia, que ela estudar teologia, independente da qualidade do estudo teológico que ela faça, se ela abandonar o Espírito Santo e passar a pensar que é autossuficiente por conta do estudo teológico que fez, essa pessoa será destrutiva e destruída, com certeza. Então, é indispensável, volto a dizer e repito, é indispensável que, apesar da teologia, a pessoa continue com seu relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo e com a sua dependência no Espírito Santo. Só assim que vai funcionar bem. Se não for assim, será do jeito que esse rapaz está falando aí. Será destrutivo para a própria pessoa e para o ambiente em que ela estiver inserida. Então tá, tchau. Uau!